O que faz um vilão ser inesquecível? Essa é uma pergunta que eu fico pensando bastante analisando a animação, porque a maioria dos vilões a gente lembra pela estética, pelo plano maluco, pelo discurso dramático. Você lembra do Scar cantando, lembra do Farquaad sendo pequeno e mandão, lembra do Lotso cheirando a morango e sendo horrível por dentro. Mas você consegue lembrar de um vilão que te deu medo de verdade? Um que fez seu corpo reagir antes do seu cérebro processar o que estava acontecendo? Porque existe uma diferença enorme entre um vilão que você acha legal e um vilão que você teme. A animação raramente consegue cruzar essa linha. É difícil. O gênero tem uma tendência natural de aliviar a tensão com humor, de humanizar o antagonista até ele virar quase simpático, de derrotá-lo de um jeito satisfatório, mas seguro. E isso funciona. Mas quando um filme decide não fazer nada disso, quando ele decide criar um vilão que é genuinamente aterrorizante do começo ao fim, o resultado pode ser algo que fica na sua memória para sempre. Gato de Botas 2. O Último Pedido fez isso, e o personagem responsável por isso é o Lobo. Mas não é só medo que faz dele um personagem excepcional, é a construção, o que ele representa, o papel que ele cumpre na narrativa e o jeito único que o filme resolve ele no final. Hoje eu quero dissecar tudo isso, porque quando você junta todas as peças, o que você tem é provavelmente o vilão de animação mais bem construído dos últimos anos. Então, se você curtiu o filme ou tem curiosidade sobre o que faz um personagem funcionar de verdade, fica até o final, porque esse vídeo vai fundo. E se você ainda não é inscrito, considere se inscrever, porque análise de animação é o que a gente faz aqui toda semana. Bora! Vamos começar com o óbvio. O Lobo tem uma das melhores primeiras cenas de vilão da história da animação. O gato acabou de descobrir que tá na última vida e tá no bar, achando que tá bem. Aí entra o assobio, um som simples, quase casual, e de repente toda a leveza do filme some. Você sente antes de ver, e quando você vê, já é tarde. O Lobo já tá sentado do lado do gato, como se sempre tivesse estado ali. O que acontece nos próximos segundos é uma aula de construção de ameaça, sem discurso longo, sem revelação de plano, sem monólogo de vilão. Ele vai de 0 a 100 em segundos, derruba o gato com uma facilidade absurda, separa ele da espada, que é praticamente uma extensão do corpo do gato, e deixa uma gota de sangue cair da cabeça dele. Uma gota, e isso é suficiente para você entender que esse personagem é diferente de tudo que você já viu nesse universo. O que torna essa presença tão eficaz é o contraste. O Lobo é calmo, quase educado, ele fala com uma tranquilidade perturbadora, como alguém que não tem pressa porque sabe que o resultado já está decidido. E é exatamente essa calma que amplifica o terror. Você esperaria raiva, brutalidade óbvia. Em vez disso, você recebe serenidade, e o seu cérebro não sabe como processar isso. É muito mais assustador do que qualquer grito ou explosão. E tem o assobio. Pouquíssimos vilões na história do cinema têm uma marca tão eficaz quanto essa. Quando você ouve o assobio do lobo pela segunda vez no filme, já está condicionado. Seu corpo reage antes do seu cérebro. O gato tem um ataque de pânico, e você quase tem junto com ele. Isso é presença de tela, num nível que a maioria dos vilões de animação nunca atinge. Aqui é onde o Lobo deixa de ser só um personagem incrível e vira algo maior, porque ele não é um vilão motivado por poder, por vingança ou por trauma de infância. Ele é a morte, literalmente, e isso muda completamente a natureza do conflito do filme. O gato não tá lutando contra um antagonista, ele tá lutando contra a inevitabilidade. E o mais genial é que o Lobo não é cruel, ele não persegue o gato por maldade ou por prazer. Ele tem uma função. O gato desperdiçou 8 vidas com arrogância e imprudência, e agora chegou a hora de pagar a conta. Não tem raiva nisso, não tem rancor, tem apenas justiça cósmica. Isso o torna muito mais aterrorizante do que qualquer vilão movido por ódio, porque contra um vilão com raiva, você pode negociar, pode apelar, pode mudar a situação. Contra a morte, você não pode fazer nada. O Lobo também existe como um espelho direto do protagonista. O defeito central do gato é a arrogância. Ele não valoriza a vida porque acha que sempre vai ter uma próxima. O Lobo é a personificação do oposto disso. Ele é a consequência de não valorizar o que você tem. Cada vez que o gato age de forma irresponsável no início do filme, o lobo existe como uma resposta a isso. Eles são dois lados da mesma moeda. Excesso de vida versus fim da vida. E tem algo muito adulto acontecendo aqui debaixo de uma animação de gato com botas. O filme tá usando um vilão infantil para falar sobre o medo de morrer, de uma forma que ressoa com adultos de um jeito que poucas animações conseguem. O lobo não é uma ameaça abstrata, ele é o medo concreto que todo adulto carrega e que a maioria da gente prefere não olhar de frente. Isso eleva o personagem a uma categoria filosófica que a maioria dos vilões de animação nunca chega nem perto. Se você tá curtindo o vídeo até aqui, não esquece de deixar o like, não custa nada e ajuda bastante o algoritmo a mostrar o vídeo para mais pessoas. Então dá essa moral aí.
Aqui tá um dos aspectos mais impressionantes do lobo e que mais me fascina como análise. Ele aparece em apenas 3 cenas significativas ao longo do filme. 3. E ainda assim a presença dele é sentida em praticamente cada minuto da narrativa. Como isso é possível? Como um personagem que mal aparece consegue dominar uma história inteira? A resposta é que ele é o catalisador. Tudo no filme começa por causa dele. A jornada ao último pedido existe por causa dele. O arco de transformação do gato começa por causa dele. Então mesmo quando o lobo não tá na tela, ele tá lá. Toda vez que o gato demonstra medo, toda vez que ele olha para o horizonte com ansiedade, toda vez que a narrativa nos lembra por que o gato precisa desse desejo, o lobo tá presente. Ele não precisa aparecer porque ele já colonizou o filme inteiro. O filme também usa pequenos momentos para manter essa presença viva. O lobo é visto ao longe, perseguindo. O assobio é ouvido de longe. Esses micro-aparições são suficientes para manter a atenção sem precisar gastar tempo de tela. É uma técnica narrativa sofisticada que muitos filmes adultos não conseguem executar bem. E Gato de Botas 2 faz isso numa animação da DreamWorks direcionada para a família. Tem também uma escolha narrativa ousada que precisa ser mencionada. O lobo não tem backstory. A gente não sabe de onde ele veio. Não tem uma cena de origem. Não existe nenhuma tentativa de humanizá-lo ou explicá-lo. E isso é genial. A ausência de contexto amplifica o mistério. Ele simplesmente existe, como a morte existe, sem começo explicado, sem motivação, além da sua própria natureza. Dar a ele um backstory teria diminuído o personagem. A escolha de não dar foi uma das melhores decisões do roteiro. E aí chegamos no momento que pra mim eleva o lobo de grande vilão a vilão perfeito, o clímax. O gato tem a oportunidade de usar o último pedido pra ganhar mais vidas. A morte entra na cena, os dois se encaram e o gato faz algo que não fez em nenhum momento do filme antes. Ele fica de pé, sem fugir, sem tentar vencer na força. Ele simplesmente enfrenta o medo. Ele olha pra morte nos olhos e decide que vai proteger quem ele ama mesmo que isso seja o fim. E então acontece algo que nenhum filme de animação faz. O lobo vai embora. Ele não é derrotado, não leva uma surra épica, não cai num abismo, não tem uma morte dramática com discurso final. Ele simplesmente olha pro gato, reconhece que aquele não é mais o mesmo gato arrogante que ele foi buscar e vai embora, invicto, sem perder, porque o trabalho dele não era matar o gato, era cobrar uma dívida de uma vida mal vivida, e essa dívida foi paga de outra forma. Esse final é tão satisfatório exatamente porque subverte completamente a expectativa. Você passou o filme inteiro esperando o confronto final, o momento em que o gato derrota o lobo, e quando chega, você percebe que essa nunca foi a história. A história era o gato aprendendo a merecer a vida que tem. O lobo ir embora não é uma derrota dele, é a confirmação de que o gato chegou lá. É um desfecho que respeita a inteligência do público de uma forma que pouquíssimas animações ousam fazer. E o lobo sai do filme exatamente como entrou, com dignidade total, sem ser rebaixado, sem virar piada, sem sofrer. Isso é raridade absoluta no gênero. A maioria dos vilões de animação é humilhada no final. Cai, explode, some de forma ridícula. O lobo não. Ele fez o que tinha que fazer e saiu. Isso cimenta o respeito que o filme constrói por esse personagem durante toda a narrativa. Bom, se você assiste animação, você claramente tem olho pra arte, pra narrativa visual, pra personagem bem construído. Já pensou em aprender a desenhar suas próprias artes? Porque o professor Thiago Rodrigues tem um curso chamado Mangaka do Zero, e o nome já entrega, do absoluto zero até um nível avançado. Não importa se você nunca pegou num lápis com intenção, ele tem uma didática tão boa que você vai estar desenhando antes de perceber que está aprendendo. Sem dúvida. E o preço é barato demais, R$ 80 no plano bienal, podendo assistir por 2 anos inteiros, ou R$ 120 no vitalício. Com acesso é vitalício, ou seja, você compra uma vez e o conteúdo fica lá para sempre, sem pressão de prazo. O link está fixado no primeiro comentário aqui embaixo. Abre uma aba agora e dá uma olhada. Agora de volta aos traumas. Vamos colocar o lobo em perspectiva agora. A DreamWorks tem um catálogo extenso de vilões. Farquaad, Ramsés, Humpty Dumpty, Breu, Kai. Alguns são memoráveis, alguns são divertidos, alguns funcionam bem dentro dos seus filmes, mas o lobo tá em outra categoria. O que diferencia ele da maioria dos vilões DreamWorks é que ele nunca é rebaixado. A DreamWorks tem um padrão histórico de tratar seus vilões com um misto de seriedade e comédia. O lobo quebra esse padrão completamente. Ele é levado a sério do começo ao fim, sem exceção. Comparando com vilões de outros estúdios no mesmo período, o lobo também se destaca. A Pixar criou vilões memoráveis como Lotso em Toy Story e muitos outros, mas mesmo esses personagens passam pela fórmula clássica: revelação do vilão, confronto, derrota. A Disney tem uma tradição de vilões teatrais e grandiosos, Scar, Úrsula, Gaston, que são incríveis, mas seguem um arquétipo bem estabelecido. O lobo não segue nenhum desses arquétipos. Ele é uma anomalia no gênero. E talvez o aspecto mais único que separa o lobo dos vilões contemporâneos de outros estúdios seja
exatamente a ausência de motivação convencional. Nos anos recentes, a tendência tem sido criar vilões com backstory trágico e motivações compreensíveis. O vilão que você quase torce junto. Thanos, Killmonger, Síndrome. O lobo vai na direção contrária. Ele não tem backstory e não tem motivação além da sua natureza. Você simplesmente o respeita e o teme. E isso o torna mais eficaz do que a maioria dos vilões simpáticos que o gênero produziu na última década. No fim das contas, o lobo funciona porque ele é honesto. Ele é o que é, sem disfarce e sem desculpa. E num gênero cheio de vilões que tentam ser compreendidos, um vilão que simplesmente existe com total convicção é refrescante, poderoso e inesquecível. Esse é o padrão que outros estúdios deveriam estudar. Então, por que o Lobo de Gato de Botas 2 é o vilão perfeito? Porque ele reúne tudo que um grande vilão precisa ser e elimina tudo que costuma diminuir os outros. Ele tem presença de tela devastadora com um tempo mínimo de aparição. Ele representa algo maior do que si mesmo, a morte, a inevitabilidade, as consequências de uma vida mal aproveitada. Ele funciona como a engrenagem central da narrativa e do arco do protagonista, e ele sai do filme da forma mais rara e satisfatória possível, invicto, sem ser humilhado, tendo cumprido exatamente o que veio fazer. Ele também se destaca porque é diferente dos vilões da própria DreamWorks, diferente dos padrões da Pixar e da Disney, diferente da tendência dos últimos anos de criar vilões com backstory trágico e motivações compreensíveis. O Lobo não precisa de nada disso, ele simplesmente é. E essa simplicidade combinada com essa execução impecável é o que o coloca numa categoria acima de quase tudo que a animação produziu recentemente. Se você chegou até aqui, deixa um comentário me falando qual foi o momento do Lobo que mais te impactou no filme. Pode ser a cena do bar, pode ser o ataque de pânico do gato, pode ser o clímax, quero saber. E se você ainda não viu Gato de Botas 2, para tudo e vai assistir, sério. Se esse vídeo te acrescentou alguma coisa, considera deixar um like e se inscrever no canal. Isso ajuda demais o conteúdo a chegar em mais pessoas. Valeu demais e até o próximo vídeo.